Vamos falar sobre a saúde mental de quem educa. Sabe, esse é um tema super importante, urgente até, que mexe com a base da nossa sociedade. E hoje a gente vai entender direitinho o porquê. Guarda bem esse número, 21,5%. Ele vem de uma pesquisa feita em 2022 pela Nova Escola, junto com o Instituto Ame Sua Mente. E ele é, na verdade, um grande sinal de alerta. Mas um alerta sobre o que exatamente? Pois é, tá aí o contexto. Mais de 1 em cada 5 educadores no Brasil diz que o seu próprio bem-estar psicológico tá ruim ou muito ruim. Isso é um sinal gigantesco de que algo não vai bem com as condições de trabalho na educação. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é justamente essa. O que está causando esse cenário? O que de fato está acontecendo dentro das nossas escolas para a gente chegar nesse ponto? Para entender isso, a gente precisa primeiro olhar para a raiz do problema, sabe? Vamos investigar quais são as causas que estão levando a esse esgotamento todo. O que a gente vê aqui é praticamente um raio-x do esgotamento. Não é uma coisa só, é tipo uma tempestade perfeita. Pensa só, uma pressão constante por resultados, junto com uma carga de trabalho que parece que nunca acaba e salários que, não condizem com a responsabilidade. Aí você soma isso à instabilidade de não ser concursado e, para fechar, um fator que é mais sutil, mas que destrói: a perda de autoridade dentro da sala de aula. E essa citação aqui ilustra esse último ponto de um jeito muito claro. O professor Rinaldo Voltolini, lá da USP, ele aponta que os professores estão sendo cada vez mais questionados, confrontados por alunos e até pelas famílias. Essa quebra na confiança gera um mal-estar constante, sabe? Uma ansiedade que paira sobre a própria função deles. E todo esse estresse que não passa, que se torna crônico, leva a um quadro bem específico, o burnout. É muito importante a gente entender que burnout não é só cansaço, não. É um esgotamento total, físico e emocional, que acaba com a motivação e com a capacidade da pessoa de trabalhar. Tá, mas como é que a gente percebe que tem algo errado com a saúde mental? Seja com a nossa própria ou com a de um colega de trabalho, antes que a coisa piore de vez. Muitas vezes, os sinais começam bem sutis. Aquela dificuldade para acordar de manhã não é só preguiça, é falta de energia vital mesmo. A falta de atenção, a irritabilidade, é o cérebro pedindo socorro, sinalizando que está sobrecarregado. E o corpo responde também, com dor de cabeça, dor muscular, até a nossa relação com a comida e a autoestima acabam sendo afetadas. É um ciclo que vai se alimentando da própria exaustão. E aqui vem um ponto fundamental. Isso não afeta só o professor. O bem-estar de quem ensina tem um impacto direto lá dentro da sala de aula. Vamos ver como é que isso acontece? Esse depoimento da professora Ana Luzia é muito forte. Ela descreve exatamente como os alunos sentem quando ela não está bem. A falta de equilíbrio do professor se reflete na hora no engajamento da turma. A conexão é imediata. É impressionante. E claro, o contrário também é verdade. Quando os professores se sentem seguros, se sentem respeitados, o clima da escola inteira melhora. Esse ambiente positivo funciona como um fator de proteção que impulsiona o engajamento e, por consequência, o desempenho dos alunos. Então, se o problema vem do sistema, a solução também precisa vir de lá. Não dá para a gente colocar todo esse peso nas costas de uma pessoa só. A gestão da escola tem um papel chave nisso e é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha, essa citação é um soco no estômago. Ela revela o nível de desespero. Quando não existe um canal de diálogo, quando não tem espaço para discutir as pressões do trabalho, a medicação acaba virando o último recurso. Isso mostra uma falha muito grave na estrutura de apoio. E esse ponto aqui é central na nossa discussão. De um lado, claro, o autocuidado é importante, com certeza, mas do outro lado tem a responsabilidade do sistema. Não adianta nada a gente falar em autocuidado se a própria estrutura da escola, com excesso de trabalho, falta de recurso, está ativamente adoecendo os profissionais. Uma coisa não vai resolver a outra. É exatamente isso. Como diz a gestora Lidiane Viana, é preciso ter um olhar mais humano. Lembrar que o professor não é uma máquina de entregar resultado, mas sim a pessoa que mediar todo o processo de aprendizagem. Cuidar de quem ensina é cuidar da educação como um todo. E a base para essa mudança de olhar é um conceito que a gente chama de ética do cuidado. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Criar uma rede onde cuidar de si mesmo ajuda a cuidar melhor do outro. E todo mundo junto cuida do ambiente. É uma cultura de apoio mútuo, sabe? Bom, entender o problema e de quem é a responsabilidade já é o primeiro grande passo. Mas como é que a gente transforma isso em ação, na prática? Vamos explorar agora alguns caminhos possíveis para chegar nesse bem-estar.
A gestão da escola pode tomar a frente com algumas medidas bem concretas. Por exemplo, promover rodas de conversa para que os professores possam, de fato, compartilhar o que sentem. Criar programas para reduzir o estresse. Otimizar a burocracia para diminuir a sobrecarga. Incentivar a mentoria entre colegas e, o que é crucial, garantir que o apoio psicológico profissional seja algo acessível. E no nível individual, também dá para construir uma rotina mais resiliente. Isso passa por planejar o dia com pausa, sabe? Mover o corpo para liberar o estresse, proteger a qualidade do sono. Também é sobre se conectar com os colegas e, acima de tudo, entender que procurar ajuda profissional é um ato de força e não de fraqueza. E para fechar, fica essa ideia central. No fim das contas, tudo se resume à qualidade das relações humanas dentro da escola. Um ambiente de convivência harmoniosa não é luxo, é a base da motivação e do sucesso, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. E a pergunta que fica é: como é que nós, como sociedade, podemos construir essa harmonia em cada uma das nossas escolas?